Eu sou a Raquel e vim falar para vocês sobre um dos grandes homens na história da igreja e de seus feitos para o reino de Deus. Ele está no livro Heróis da Fé. O nome dele é James Hudson Taylor. Ele foi um homem importante na proclamação de boas novas na China, mais especificamente no interior da China. Hudson Taylor nasceu na Inglaterra no ano de 1832, filho de um casal metodista. Ele vivia distante do Evangelho quando, aos 17 anos, buscando algo para ler no escritório de seu pai, viu panfletos evangelísticos. Sua mãe, mesmo estando fora de casa, sentiu que precisava orar pelo seu filho naquele momento. E naquele mesmo dia houve a conversão de Hudson. Então ele começou a ter interesse em evangelismo e a China pareceu ser um destino certo para ele. Antes mesmo de ir de fato para missões, Hudson começou a trabalhar como ajudante de um médico para receber seu salário e começar a sua preparação para a viagem missionária. Seus conhecimentos médicos não eram os melhores, até mesmo porque não havia concluído seus estudos em medicina. Finalmente, em setembro de 1853, ele partiu para a China com a Sociedade Chinesa de Evangelização, chegando em março de 1854 a Xangai. Usando seus conhecimentos médicos, ajudou muitos nessa terra tão distante, sendo também instrumento de Deus para que muitos se achegassem a Cristo por meio do seu trabalho. O início dos seus trabalhos não foi fácil, com muitas dificuldades surgindo. A língua, a cultura, as acomodações e o desprezo do povo por eles, entre outras coisas. Aos 26 anos, ele se casou com a missionária Maria Dear, com quem teve 8 filhos, dos quais 5 morreram ainda pequenos e somente 3 chegaram à vida adulta. 7 anos após, ele criou sua própria missão missionária, a China Inland Mission, que até os dias atuais atua na China e em muitos outros países pregando o evangelho aos perdidos. Alguns anos depois, em 1870, ele perdeu seu filho e sua esposa, sua maior apoiadora em suas missões. Ainda assim, o trabalho não o parou. Hudson e família continuaram a compartilhar as boas novas até que em 1905, quando ele tinha seus 73 anos, veio a falecer na província de Wuhan, na China. O que aprendemos de Hudson Taylor? Em certo ponto, é fácil falar sobre a vida de um homem que fez tanta coisa para o reino. Na mesma medida, é muito difícil, porque muitas histórias e lições vão ficar para trás. Ainda novo, quando se preparava para iniciar sua carreira de missionário, Hudson Taylor buscou viver uma vida simples, com poucas coisas, sem muito luxo. Isso não era só parte do treinamento que ele mesmo idealizou, mas também entendia que os luxos da rica Inglaterra eram um desperdício de recursos que Deus havia lhe dado. Dinheiro, riquezas e status não são comparáveis às riquezas que o Senhor tem para nós. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas, a não ser rico para com Deus. Algo marcante na vida de Hudson era seu amor pela proclamação da verdade. Ele desistiu de seguir uma vida comum, como qualquer outro cidadão inglês, para se dedicar ao caminho de um evangelista. Ele alinhou seus estudos e trabalho no ramo da medicina para poder ter uma maior chance de inserção nas culturas onde passaria pregando o evangelho. De fato, a vida missionária é um chamado especial do Senhor, mas que não anula a nossa responsabilidade de zelarmos pela pregação. Todos somos chamados a proclamarmos a verdade e a todas as pessoas, independente do chamado missionário. Precisamos ser intencionais em nossos relacionamentos, além, atentos aos necessitados da palavra e transparecer o Senhor que amamos com nossas vidas. Hudson Taylor também era um homem de oração. Suas necessidades, desejos, medos, ou seja, tudo, eram colocados aos pés do Senhor. Dependência em Deus era algo forte em sua vida.
Nas diversas vezes em que passou por necessidade na China, ele e sua esposa oraram, e o Senhor, em seu tempo, sempre certo e preciso, atendia ao que eles precisavam. Gratidão, mesmo na necessidade, transbordava de seus corações. Vida de oração e dependência do Senhor são fundamentais para o crente. Hudson aprendeu que em sua caminhada com o Senhor, a viver em dependência, e assim nós também devemos aprender. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que buscam. Tantas outras coisas poderiam ser faladas deste grande homem, cheio de falhas, muitas vezes até mesmo desanimado por tropeços na sua caminhada em santidade. Contudo, a sua segurança, força e poder para continuar se encontravam em Cristo. Como diz em seu livro, Como Conseguir a Fé Fortalecida? Não lutando pela fé, mas apoiando-se naquele que é fiel. Desejo que Cristo seja tudo para você, assim como for para o Hudson e Ele é para mim.